A graça de Deus vai nos levando e nos trazendo até aqui, 15º dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Sexta-feira a gente já vai lembrando dia de jejum, dia de penitência, dia de São Pio. Olha que dia especial hoje, hein, Padre? E como é? São Padre Pio de Pietrelcina. Então, um grande sinal de humildade. Sim. Que vai interceder por nós, especialmente nesse dia. Ele dava cada tabefe, né? A gente com ele aprende a humildade na marra. Na marra, então tá bom. Então, com a intercessão de São Padre Pio, de São Miguel, de Nossa Senhora, é que nós vamos então iniciando a nossa quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Padre vai falar sobre 12 degraus da humildade. Eu tava falando, Padre, essa escada a gente sobe ou a gente desce? Aí o Padre vai explicar direitinho. Essa regra dos 12 degraus é de São Bento. Ela é tirada da regra dos beneditinos. E acho que até para mostrar o movimento de humildade, é uma escada que desce. Então é a humilhação, né? É humilhar-se, o descer. E ela está inspirada naquele texto bíblico da carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, aquele hino cristológico. Cristo não se apegou à sua condição de ser igual a Deus, mas esvaziou-se, né? Tomou a condição de um escravo e foi obediente em tudo até a morte e morte de cruz. Então esse movimento de kenosis, né? De esvaziamento de Cristo, que é o modelo dessa escada, que não sobe, embora ela nos faça chegar ao céu. Mas até a gente chegar lá precisa fazer esse exercício de descida, né? Os 12 degraus que vão descendo. Então, quem nos ajuda é São Bento, né? São Bento de Núrcia. E antes de falar dos degraus em si, a gente falou que o orgulho tem filhas e a humildade também tem. Olha, que bênção, ainda bem, né? Para combater aí, né? Exato. E é uma filha. A filha da humildade é a obediência. Olha. Pelo próprio texto de São Paulo, né? Cristo esvaziou-se, fez-se semelhante ao escravo e foi obediente até a cruz. Então a obediência é a filha da humildade. A gente é capaz de identificar se está nutrindo, né, ou cultivando a virtude da humildade na medida em que a gente sabe ser obediente. Então a obediência é uma virtude mãe, né, é filha da humildade, mas é virtude mãe desses degraus que a gente vai conversar agora. Então são alguns grupos, né? O 12º degrau, que na verdade é o primeiro, né, da nossa escada, é o temor de Deus e a recordação dos seus mandamentos. Então eu preciso ter esse santo temor, né, de não ofender a Deus, de não pecar. Eu tenho que ter horror ao pecado. E isso se faz pela inteligência, conhecendo os mandamentos. Então eu preciso saber quais são as coisas que agradam e que desagradam a Deus. 12º degrau, com relação à inteligência, à nossa cabeça, ao nosso conhecimento, é o temor de Deus e o conhecimento dos seus mandamentos. Agora, até o movimento da escada, não só de humilhação, né, mas também no nosso corpo, da cabeça eu passo ao coração. Então, da inteligência, conhecer os mandamentos, temor de Deus, eu passo à vontade, as coisas que eu quero. Então, não querer seguir a própria vontade. Ou seja, feita a minha vontade. Não. O próximo degrau da humildade é você não querer seguir a sua vontade quando ela é desordenada, quando ela é inclinada ao mal. Próximo degrau. Submeter-se por obediência ao seu superior. Então, claro que São Bento está falando para os monges, o abade dentro do mosteiro. Eu, padre, me submeto por obediência ao meu bispo. Na comunidade, os membros, né, os vocacionados da comunidade, tem o fundador, tem o presidente, né, conforme o estatuto. Então, o outro é superior? Por hierarquia, essa hierarquia existe nas nossas relações. Os filhos obedeçam aos pais, né, os alunos aos professores, os professores aos seus superiores, os empregados aos patrões. Só existe uma, e aqui eu vou abrir um parênteses, né? Uma situação em que a desobediência ela é possível. Quando o seu superior te pede para ferir a tua consciência, os teus princípios. Claro que estou citando um caso absurdo, mas o bispo vai me pedir para matar alguém. Eu não vou fazer. Porque antes de obedecer ao meu bispo, eu obedeço a Deus, que pede para não matar.
Então eu obedeço o bispo na medida em que ele é para mim sinal de Deus. Tá? Então só para dizer em que situação a desobediência se justificaria. Vamos pegar um exemplo da natureza. As aranhas. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uma aranha fazendo uma teia. É uma coisa até bonita de se ver. Mas a primeira teia que a aranha faz é chamada de fio mestre. E aí depois daquela primeira teia que ela tece, ela constrói a teia em redor. Se cai algum bichinho ali em qualquer lugar da teia, a aranha vai lá e refaz. Agora, se alguma coisa danificar aquele primeiro fio, ela precisa sair dali e fazer teia em outro lugar, porque aquela teia está perdida. Então o que é a obediência a Deus? É o fio mestre. E as outras obediências que a gente deve são essas outras teias, né? Esses fios da teia da aranha. Se eu ferir a desobediência ao meu pai, à minha mãe, ao professor, ao bispo, ao meu superior, são teias, posso reconstruir. Agora, se eu ferir aquela primeira, que é a obediência a Deus, está tudo perdido. Então é São Pedro quem vai dizer nos Atos dos Apóstolos, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Se eu obedeço aos homens, é porque em alguma medida eles são para mim sinal de Deus. Então isso, acho que só para esclarecer a questão da obediência, né? Porque senão a gente acha que tem que sair baixando a cabeça para tudo e para todos. Aquela obediência cega, né? Isso, e não é bem assim, né? Eu obedeço ao outro que é superior a mim, na medida em que ele é sinal de Deus na minha vida, tá certo? Então vamos lá. Não querer seguir a própria vontade e submeter-se por obediência ao seu superior. Isso vale no casamento, entre os cônjuges, né? Então isso vale em relação de pais e filhos, enfim. Próximo degrau. Abraçar pacientemente, por obediência, as coisas ásperas e duras. Aquilo que você não quer fazer, porque vai dar trabalho. É alguém que te pede, tua mãe te pede para lavar a louça, mas você não quer, você queria ficar no sofá, você queria estar no videogame. Obedecer com paciência as coisas árduas, aquilo que eu não quero fazer, aquilo que tem alguma dificuldade para mim. Então, obediência por paciência às coisas difíceis. Então já fomos aqui no 9º degrau. E vamos aos próximos. 8º degrau. Lembra que a gente está vindo de cima para baixo, né? 8º degrau. Reconhecer e confessar os próprios defeitos. É chegar diante do confessor dizendo a sua miséria. É parar com aquele orgulho besta de chegar diante do padre e falar: padre, eu nem sei o que falar, né? Eu não tenho pecado. Aí começa a falar um monte de coisa que na verdade são virtudes. Gente, confissão é para você apresentar a sua miséria. Então, geralmente a pessoa fala: eu nem tenho pecado. Pô, então esse é o primeiro. É ser orgulhoso de achar que não é pecador. Então, reconhecer e confessar os próprios defeitos. É o próximo degrau. Crer e confessar ser indigno. Bater no peito e dizer: minha culpa, minha tão grande culpa. Crer e confessar ser o mais miserável de todos. Aquilo que a gente falava um pouquinho ontem, né? Nossa, eu vou considerar um traficante superior a mim, vou considerar uma prostituta superior a mim, eu que estou tentando buscar a Deus, estou fazendo a quaresma, estou fazendo a penitência. Sim, você tem que pensar que se Deus tivesse dado para ele as graças que deu para você, ele seria muito melhor que você é. Então, considerar o outro como superior, né? Você miserável diante da miséria do outro também. Difícil, hein? Vê que vai chegando cada vez... vai apertando cada vez mais. É um degrau, escada que vai afunilando. Além de descer, ainda vai ficando estreita. 5º degrau. Submeter-se em tudo à vida comum, evitando as singularidades. Repito, isso aqui mais para os monges, para quem vive em vida de comunidade. Então, a vida comunitária, ela é soberana diante das minhas vontades. Então, eu tenho minha vontade, mas o que é a vontade da comunidade? Então, considerar o outro, né? A vontade do comum. Essa aqui, importantíssima. Não falar sem ser perguntado. O exibido, o intrometido. Não falar sem ser perguntado. É o exercício do silêncio. Falar com poucas palavras e não gritar, né? Não clamar. Falar com poucas palavras e em voz baixa, né? Voz humilde. Não ser dado ao riso nécio, né? O bobo alegre, é o que ri de tudo, ri de todos, porque quer ser simpático, porque quer... Não ser dado ao riso bobo.
E manter os olhos baixos, né? Esse aqui é o primeiro degrau. Manter os olhos baixos para evitar, acho que a gente falou disso na luxúria. Às vezes o pecado entra pelo olhar. Então desvia o teu olho do pecado. Olha para os teus pés, olha para baixo. É um exercício dos degraus da humildade que São Bento nos propõe. Então, olha, aquilo que a gente falava ontem também. Viu que os primeiros degraus eles estão relacionados ao nosso coração? E aí só depois é que a gente começa a manifestar isso com atos exteriores, porque realmente, se a humildade não começar dentro de nós, de nada adianta a roupinha velha que eu uso, o chinelinho de dedo, de nada adianta eu ficar de cabeça baixa. Esses atos externos, sem a humildade exercitada dentro de nós, não valem nada. Então, eram esses, né? Os 12 degraus da humildade segundo São Bento. Não que não seja, não é só uma mudança de mentalidade, mas que tem que vir acompanhada de uma mudança de coração. Sim. Né? Para que depois possa dar fruto. Na verdade, Exato. é só assim que dá fruto, né? Exato. Primeiro muda aqui. Enquanto não mudar aqui, a nossa cabeça dura, teimosa, enfim, aquilo que a gente acha, que a gente pensa que a gente vai. Enquanto não mudar aqui, parece que não muda aqui. Né? Isso. Então é mesmo um caminho para que depois possa mudar na direção do outro, né? Mesmo porque se não for nessa sequência, não é verdadeiro. não é verdadeiro. Não é verdadeiro. A pessoa encolhida, a pessoa fala baixinho, fala... Se não tem mentalidade, coração realmente convertidos, mudados, então de nada adianta o exterior. O senhor acha que seria nessa sequência mesmo? Ou às vezes você está não pulando degrau, né? Sim. Mas às vezes a gente, por exemplo, começa vivendo o 12º, que é o temor de Deus, né? E aí depois, que é a mentalidade, pensar. Depois talvez possa vir para um 9º degrau, para depois... O senhor acha que é assim, é nessa ordem como... Aqui São Bento ele apresenta nessa ordem, mesmo porque ele coloca tudo, como que eu poderia dizer? São grupos, né? Então esse primeiro degrau, ele coloca aqui raiz e fundamento. Porque é aqui na cabeça. Isso, quer dizer, sem o temor de Deus, Sim. Você pode fazer tudo os outros, não vai virar nada. O segundo grupo é com relação ao coração, né? A vontade. O terceiro grupo é com relação ao conhecimento da minha miséria. Então é também aquela questão da confissão, de reconhecer o outro, etc. E o quarto grupo, aí sim são os atos exteriores. Então ele colocou nessa ordem por poder organizar melhor. Acho que é uma ordem assim didática, pedagógica. Mas se você acha, por exemplo, aqui o 8º, o 7º e o 6º degrau estão juntos. Então se você inverter entre eles, não tem problema. Entendi. Os grupos, né? Isso, exato. Agora, aqui também, o 2º, o 11º, o 10º e o 9º estão juntos com relação ao coração. Entendi. Então, entre eles, se você inverte, não há problema. Agora, você não pode colocar nenhum desses acima do primeiro. Então, pelos grupos... Então, se em mim começar a se manifestar um dos primeiros grupos, estou indo caminhando, depois um ou outro desses e assim por diante. Exato. E não numa discrepância muito grande, de um grupo para cá e outro grupo para lá. Justamente. Entendi. Acho que é didático e pedagógico esse caminho apresentado por conta desses grupos, né? Até porque assim realmente é assim na escola, né? É. A gente vai mudando de ano por ano, vai crescendo, vai aprendendo mais coisas, vai aprofundando. Às vezes o que a gente vê na matemática no ensino fundamental não é o que a gente vê e assim por diante. Então, é a mesma matéria, matemática, mas que a gente vê no fundamental, depois no médio, depois no universitário. Então, vai aprofundando. Então, eu entendi agora que é nesse sentido. E é na medida em que você se exercita nos primeiros, você vai tendo condições de viver os outros, né? Porque vai entre aspas, vai do fácil para o difícil, né? É uma coisa que começa relativamente fácil, vamos dizer assim, e vai se afunilando, você vai sendo mais exigido, né? Você tem que se comprometer mais se quiser avançar para os primeiros degraus. Mas é assim, é começar do começo. Começar do começo. E nesse caso, nessa escada, não numa escada que sobe,
mais uma escada que desce, porque a humildade é essa inclinação mesmo, para a gente se diminuir. Eu lembrava daquela música, né? Convém que Jesus cresça e que diminua eu mais e mais, né? Então, acho que é mais ou menos isso mesmo, né, Padre? Exato. E aí, para ajudar na nossa oração, amanhã a palavra de Deus, né? A Sandra já lembrou alguns textos bíblicos, eu também já fui falando alguns, mas amanhã a palavra de Deus nos mostrando a direção para viver e alcançar a humildade como remédio, terapia dessa doença espiritual. Então vamos fechar nossos olhos, imagina essa escada aí, né? Lá o 12º degrau, lá em cima, e aí os outros e o primeiro degrau lá embaixo. E com toda a sinceridade do seu coração, com o desejo, né, que eu trago dentro do meu também, de dizer, Senhor, obrigada por essa escada. E ajudai-me, Senhor, a ir percorrendo cada um desses degraus. Senhor, que eu não me desespere querendo correr para chegar lá no primeiro, e que eu também nem desanime de achar que são muitos degraus e que conforme eu vou aí descendo ou conquistando, se eu posso dizer assim, cada um, para que eu também assim não desanime. Senhor, que eu possa ir sendo treinado, assim como fui e vou sendo nesses últimos dias da Quaresma, treinado para uma constância, para uma fidelidade, para um caminho que eu começo e que eu vou continuar caminhando. Senhor, obrigada por me apresentar nessa semana toda essa riqueza de conhecimento que me ilumina. Obrigada, Senhor, porque nessa sexta-feira, dia de jejum, dia de penitência, eu também posso aí, entre o não comer carne ou diminuir alguma refeição, eu também posso encontrar atos virtuosos de humildade. Obrigada, Senhor, pela intercessão dos santos dessa semana, São Mateus, São Padre Pio e, acima de tudo, a Virgem Maria, aquela que pisa na cabeça da serpente, aquela que é exemplo extremo e máximo de humildade. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor vai me mostrando um grande caminho de conversão e de santidade. Senhor Jesus, o nome do teu arcanjo Miguel nos lembra a humildade. Ninguém é como Deus. E por isso mesmo ele foi exaltado ao mais alto grau das hierarquias do céu. Por humildade foi elevado por graça de Deus. E também a Virgem Maria. Ela canta, exultando de alegria no Espírito, o Senhor fez em mim grandes coisas, fez coisas maravilhosas, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Então que nós também possamos, por intercessão de ambos, da Virgem Maria e de São Miguel, alcançar os degraus dessa escada que nos conduz à humildade verdadeira, uma humildade sincera, autêntica, que nos faz alcançar a via da santidade. Dá-nos, Senhor, esta graça hoje, sexta-feira, olhando para o mistério da Tua cruz, para o Teu rebaixamento, Teu esvaziamento, e que por obediência ao Pai viveu esse sacrifício, alcançou-nos a salvação. Contemplando a cruz, vivendo a nossa penitência pessoal e por intercessão de São Miguel e da Virgem Maria, que nós alcancemos a humildade e a santidade. Amém. Amém. Vamos rezar por aquelas intenções, né, que nós estamos aí apresentando cada dia da Quaresma, combatendo o pecado, para alcançar a vitória de Deus na nossa vida. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas.
Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente por aqueles bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesse tempo de combate, vamos também pedir a intercessão da Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, rezando. Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Com o dia de amanhã, a gente conclui a sexta semana, que a gente pode dizer assim, é a penúltima e última, porque semana que vem não é a semana toda, né? Mas então a gente vai amanhã, nós vamos concluindo essa semana
dessa jornada de oração. Amanhã o padre vai falar, como a gente já foi comentando, o que a Bíblia diz sobre humildade, e é muito importante, padre, porque a gente vai tendo essas palavras de cor, né, aqui na cabeça e também no coração, e conforme a gente vai aí tendo atos de orgulho, a gente pode até usar a palavra de Deus para combater, né, esse orgulho. Exato, uma jaculatória, uma flechada no orgulho. Certeira, Sim, né, sim. e reta. Tá bom, padre, mas precisamos ir para a confissão. Com certeza. Não adianta muito, né? Não vou dizer que não adianta nada, mas você fazer toda essa caminhada, reconhecer aí a raiz do pecado na sua vida e deixar por isso. Isso. Né? Precisa do perdão, da misericórdia para um recomeço, né? Para novos propósitos. Então a confissão é onde você encontra, onde a sua miséria encontra a misericórdia de Deus. Olha que bonito. Então vamos nos apresentar diante desse tribunal, né, que é do qual a gente sempre sai aí absolvido, né, o tribunal da misericórdia do Senhor, tá bom? Então vamos aí firmes. Amanhã nós nos encontramos para concluir essa 6ª semana da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Que Deus derrame sobre cada um e todos nós mais uma vez a sua bênção. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José seu esposo, de São Padre Pio de Pietrelcina, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A gente vai sempre dizendo, até para nos lembrar, né, de que devemos ser humildes, quem como Deus? Ninguém como Deus.